ponto final. E aí, quem manda mais? Deus ou Gedeuti? Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Igreja Evangélica Maranata, porque eu recebi novas informações que vieram de Portugal. Vou comentar também, vou passar as informações que me foram transmitidas pelo nosso irmão José Martins. É interessante porque ele fala como é a Igreja Evangélica Maranata no Brasil. Então eu vou passar as informações que ele me trouxe para vocês. E por último também, quando eu estava olhando o documentário da Igreja Cristã Maranata, ele está no site da própria Igreja Maranata, eu vi uma coisa bem interessante. Eu vi um relato do pastor Amadeu Loureiro Lopes. E nesse relato, o pastor Amadeu Loureiro Lopes, ele mostra como Gedeuti ele está acima de Deus, ou seja, porque na Igreja Cristã Maranata só acontece o que Gedeuti quer. Pode ter revelação, visão, né? Quantas revelações nós temos, notícias, e já passamos aqui, que chegam para Gedeuti e Gedeuti ainda vai lá, ainda critica a pessoa, né? Recentemente nós colocamos aí Gedeuti humilhando uma mulher que teve um dom espiritual que ela achou que era relevante, ela passou esse dom para o pastor dela, reuniu o grupo de intercessão da igreja e eles oraram, consultaram então aquele dom, acharam que aquele dom ele era relevante e aí, ingenuamente, eles foram ao presbitério levar este dom espiritual para Gedeuti e Gedeuti, só de ouvir, sem consultar, sem nada, ele diz o seguinte: isso aí é uma mentira, o que esta mulher está falando é uma mentira, tire essa mulher do seu grupo de intercessão. Então Gedeuti, ele mostra como ele está acima dos dons, ele ensina para as pessoas que elas têm que consultar a Deus, mas ele não precisa. Então, vocês precisam consultar, né? Então, vocês podem até submeter uma revelação de Deus direitinho, do jeito que ele ensina. Reúne o grupo de intercessão, consulta, confirmou. Então, um dom está confirmado, Deus confirmou, foi Deus que falou. Aí, quando traz para Gedeuti, não é assim, isso não é Deus, isso é mentira. Então, ele tem este poder e esta autoridade. Então, ele não precisa consultar absolutamente nada, porque ele é o próprio Deus, né? E é assim que Gedeuti Gueiros trata. E é muito interessante que eu vou passar o trechinho do documentário para mostrar para vocês que Gedeuti, ele é assim desde que a igreja começou. Desde lá os primórdios, ele está acima de dom espiritual, ele está acima de qualquer coisa. É ele que diz o que é de Deus ou o que não é de Deus, e ele que decide o que é que vai ser feito e o que não é que vai ser feito na Igreja Cristã Maranata. Ou seja, essa história que eles contam para você de que tudo é revelado e dirigido por Deus é só, aquilo que o Deus Gedeuti quer. Então, infelizmente é assim, mas eu preciso trazer essas informações para que você pelo menos possa olhar, analisar e pensar bem. Bom, será que se alguém enviasse para o presbitério um dom espiritual, consultado por todos os grupos de intercessão do Brasil e do mundo todo, dizendo que Gedeuti tem que ser afastado da presidência, será que Gedeuti iria cumprir este dom? Ou será que ele iria dizer assim: está todo mundo mentindo, isso não é de Deus, isso aqui é uma outra coisa? Como é que seria, né? Então prestem atenção, porque na verdade vocês que são da Igreja Cristã Maranata, com todo respeito, carinho e consideração que eu tenho por vocês, eu estou falando porque eu já fui da Igreja Cristã Maranata, eu já pensei como vocês, eu já acreditei naquilo que vocês acreditam, mas acontece que
por observar apenas as circunstâncias e o que estava acontecendo, os meus olhos se abriram à medida que eu lia a palavra e observava uma coisa muito simples. Hoje você, inclusive, tem muitas informações nestes canais que trazem para vocês informações do que está acontecendo na Igreja Cristã Maranata para que você observe. Isso se parece com alguma coisa que Deus faria, que o Espírito Santo de Deus revelaria ou orientaria ou não? Mas enfim, vamos começar, né? Então, mas vamos lá. Vou começar aqui, até por uma questão de justiça, o que nos trouxe de informação o irmão José Martins. Como eu falei, ele tinha me mandado isso por WhatsApp, expliquei isso no último vídeo, né? E inclusive depois eu até vou mostrar para vocês aqui o e-mail o comentário que ele já fez depois daquele vídeo de ontem. Mas vamos lá. Então, o irmão José Martins, ele diz aqui, ó, ele traz estas informações aqui, ó, né? Não sei se você lembra de mim, eu estava meio afastado quando você era da ICM de 4 de janeiro. Bom, aí ele diz, bem, ao assistir o vídeo sobre a IEM, gostaria do direito de resposta. Então é por isso que eu estou trazendo esta informação aqui, porque inicialmente ele disse que gostaria de responder sobre essa questão. Mas acontece o seguinte, ele também não sabe, né? Porque ele diz, ó, mesmo que a história contada fosse verdade, ou seja, ele também não sabe, ele é da IEM, mas ele também não tem como, né, provar que não é do jeito que foi contado. Então ele está dizendo, ó, mesmo que fosse verdade, porque ele também não sabe, ó, né? Então esse aqui é o fato, né? Aí ele diz, deveria pelo menos verificar quantas IEM existe e qual a ligação entre elas. Então tá bom. Na verdade, eu acho que essa não é a minha proposta aqui, não vou sair, eu trabalho, né? Eu não vou sair investigando o que cada um tem, não. Aí vem a informação e eu passo a informação. Tá bom? Tendo a informação, eu passo a informação. Eu não sou nenhum detetive, né? E nem tenho nem tempo, nem esse propósito, tá bom? Mas aí ele traz a informação e eu vou passar para vocês com a informação que ele passa, né? Eles não existe, na IEM, não existe obrigatoriedade de uniformidade. Acreditamos na unidade em Cristo e na multiforme graça. Então o que ele está dizendo é o seguinte, na IEM do Brasil, né? Porque ele está falando aqui do Brasil, eles não têm... vamos dizer assim, uma obrigatoriedade de serem iguais. Então, cada IEM tem liberdade e eles apenas mantêm uma comunhão fraternal entre estas diversas IEMs aí espalhadas pelo Brasil, né? Eu não sei quantas nem onde elas estão, tá bom? E aí ele continua dizendo o seguinte, a maior diferença entre a IEM e a ICM, então seria o seguinte, ele diz, na IEM, cada pastor exerce seu ministério com independências administrativa e teológica. Independência é o quê? Eu não tenho nenhuma dependência de outra IEM, qualquer que seja de Portugal, seja de nenhuma IEM no Brasil. Independência é o seguinte, olha, cada pastor, pelo menos se ele usou o termo correto, independência é isso, ó, cada igreja IEM tem o seu próprio CNPJ e cada IEM, o pastor ele pode decidir o que ele vai fazer, qual é a doutrina que ele vai aplicar na igreja, qual é o método administrativo que ele vai utilizar, né? Isso deve estar no seu estatuto. Por exemplo, no estatuto, ou confissão de fé, né? Você pode dizer lá, olha só, aqui nós cremos nisso ou naquilo. Então, um pastor, por exemplo, de uma IEM, ele pode, por exemplo, segundo o que o irmão José Martins está dizendo aqui, se são independentes, doutrinariamente independentes, um pastor ele pode seguir uma linha teológica, vamos dizer assim, neopentecostal, e outra seguir uma linha teológica reformada, né, tradicional. Ou um outro pastor de uma outra igreja IEM pode, inclusive, adotar a linha pentecostal, tá certo? Então, eles não estão obrigados ou vinculados. Uma IEM não segue o que outra IEM segue, nem teologicamente, nem administrativamente, porque eles são, como ele falou, independentes, tá bom? Se são independentes... independência é diferente de autonomia. Autonomia é aquilo que o grupo, né, libera você para agir dentro de um determinado espaço que alguém
né, está te dando, uma igreja mãe ou uma presidência está te dando, você tem autonomia para fazer isso ou aquilo com liberdade. Agora, independência não. Eu não tenho em absoluto que seguir nenhuma regra, nenhuma orientação e nenhuma direção de nenhuma outra igreja, grupo presbitério, né, presidência ou coisa parecida. Independência é isso. Eu não tenho. Eu só sou, vamos dizer assim, amigo. Mas o que eu faço não interessa ao outro, e o que o outro faz não me interessa, e nenhum pode interferir no que o outro está fazendo. Então, isso é independência. Então, a independência, ela pressupõe, inclusive, CNPJs diferentes, tá certo? Porque se você tem o mesmo CNPJ, você tem uma matriz e você tem filiais. E se você tem matriz e filiais, a matriz, ela você tem que ver o estatuto, né? A gente não tem o estatuto. Se a gente tivesse o estatuto, a gente saberia fazer essa avaliação. Realmente, eles têm uma autonomia? Se eles têm o mesmo estatuto, eles podem ter uma autonomia. Mas a independência mesmo seria se eles tivessem CNPJs distintos, tá bom? Mas vamos lá, então aí ele está dizendo assim, eu inclusive havia até respondido para o irmão que na minha concepção isso não é um modelo bom, porque eu tive uma experiência no passado semelhante a essa e que não foi boa. Não foi boa porque aí é difícil, né? Então uma pessoa lá, o neopentecostal tem uma prática qualquer lá, que você que é tradicional ou reformado, você não concorda com aquilo de modo nenhum, você acha que aquilo inclusive é uma heresia, mas ele está fazendo isso com o seu nome. E aí vamos imaginar que esse grupo neopentecostal, ele tenha lá uma divulgação, ele tenha lá uma visibilidade maior, porque de repente ele consegue, com a igreja dele, ele passa no YouTube e tal. Então as pessoas que são das IEM, que são tradicionais, eles vão, tudo o que o outro que tem mais visibilidade fizer, vai sobrar para eles. E aí o tradicional vai ter que ficar explicando para todo mundo, não, mas ela é uma outra igreja, ela é independente, não tem nada a ver com a gente. Então, o que eu expliquei lá para o irmão José Martins é o seguinte, o que eu vivi no passado foi isso. O que um faz, se você tem o mesmo nome, o que um faz, respinga no outro, tá certo? E você vai ter que passar a vida toda explicando que você não é ele. Entendeu? Que vocês são homônimos, vocês têm o mesmo nome, né? Entenderam, irmãos? Então é isso que acontece se você vai ter o mesmo nome. Você vai ser confundido sempre, por toda a vida. O que o outro fizer vai responder, você vai respingar em você e de repente você vai ter que ficar respondendo que você não é ele. Olha, aquela IEM lá é uma outra IEM, inclusive nós nem concordamos com o que eles fazem. Entenderam, irmãos? Então essa que é a minha questão, tá? Aí ele diz, inclusive, que a IEM que ele conhece, né, presta contas mensalmente, né, fixada no mural de aviso, tá? Mas só que esse não é o padrão. Então, ou seja, já que elas são independentes, que bom que aqui ele presta contas, mas isso significa que as outras prestem contas? Então eu posso pegar então essa igreja dele para dizer assim, a IEM é uma igreja que presta contas? Eu posso dizer? Não posso dizer. Aí eu também, eu poderia dizer assim, a IEM não presta contas? Eu não sei, né? Eu só sei que uma lá presta contas. Por isso, essa questão das igrejas com o mesmo nome dá esse problema. Agora, o que eu passo para vocês, inclusive sobre doutrina, é o que as pessoas me mandam, né? Daqui e dali elas me mandam. Então, se na sua IEM, aí você tem que colocar lá, a IEM de Porto Velho. Não, a IEM de Porto Velho, né, tem que ter alguma coisa que mostre que você não é ele, né? Então, a IEM de Foz do Iguaçu, a IEM de Brasília, tem que ter alguma coisa. Então, aí nós podemos falar o seguinte, a IEM de Brasília não presta contas. Mas o mesmo nome, então as próprias pessoas quando trazem as informações, eles falam de IEM, olha, a IEM é assim, a IEM é assado, por quê? Porque eles estão se referindo à IEM que eles conhecem, entendeu? Então se você quer que não haja essa confusão, o melhor que se tem a fazer é mudar o nome. E botar um outro nome. Ah, não, mas a gente é muito amigo, é muito irmão, a gente é parceiro, a gente, né, quer inclusive fazer reuniões juntas, seminários juntos. Não tem problema nenhum, qual é o problema?
né? Faz lá a convenção das igrejas independentes originadas da IEM. Faz assim uma convenção, mas cada um tem um nome, né? Faz lá uma convenção, uma federação, sei lá, só para mostrar que vocês estão ligados, que vocês comungam de muitas coisas. Então seria bom. Agora, se vocês mantiverem o mesmo CNPJ e o mesmo nome, vai ser difícil, né? Aí é M, aí é M. Mas eu entendi lá o irmão José Martins e depois ele mandou aqueles outros comentários lá que eu já falei no vídeo passado e ele inclusive, olha só, irmãos, ele fez aqui uma coisa bacana aqui. Deixa eu passar para vocês aqui, ó. Ele no comentário, ele disse o seguinte, olha só. Ele diz: Maranata Anátema, Solon, né? Se te ofendi, peço perdão. Isso é muito bacana, né? Na verdade, não é que eu tenha ficado ofendido. É assim, tem algumas coisas que nós temos que fazer separação. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho o meu telefone que é pessoal, então eu tenho as coisas que eu realizo na internet, que é esse trabalho de internet, que é de prestar informações, é o canal, né, que eu participo, que eu administro Maranata Anátema, eu tenho o canal Solon Pereira, eu tenho o canal de moto, eu tenho o canal de carro, então tem outras coisas. Então eu, por exemplo, quando eu falo lá no canal de moto, eu coloco lá o e-mail do canal de moto, é vozdamoto@gmail.com. Então, para não misturar as coisas, eu não dou o meu telefone para ninguém de moto, até porque eu não teria tempo de interagir, de responder a todas as pessoas. Então, eu gosto de separar as coisas, entendeu? Eu não fico ofendido. Por exemplo, as pessoas, se elas colocam às vezes coisas aí nos comentários que são assim, até ofensivas, mas algum grau a gente só, né, deixa pra lá, né, nem responde, não importa. Mas uma coisa que eu estou dizendo assim que a gente tem que separar é o seguinte, ó, né? Eu tô lá no meu serviço, eu recebo no meu telefone, né, uma mensagem. Bom, então, se a pessoa tem o meu telefone, esse telefone que eu só uso para minha família, para os meus amigos, meu pai, deve ser uma pessoa que está muito ligado a alguém que tem uma certa intimidade comigo, tá certo? Então, é só para explicar. Agora, ofendido, não fico ofendido. Agora, eu posso dizer o seguinte, a pessoa não me tratou com o respeito que eu gosto de ser tratado. Mas você é orgulhoso? Não, irmãos, respeito é devido a todos. Respeito é devido a todos. A forma como nós tratamos as pessoas de modo respeitoso. Eu jamais enviaria um WhatsApp para alguém para poder falar alguma coisa que fosse indelicada com a pessoa, né? Eu tô lá fazendo um contato com a pessoa. Oi, fulano, eu recebo às vezes. Eu tenho um outro telefone que eu deixo o número pros irmãos que tratam comigo as questões referentes a canais. Esse do Maranata Anátema, do Solon Pereira, mas é outro telefone, não é o meu telefone pessoal, entenderam, irmãos? Que nesse telefone e tal. E mesmo ali, as pessoas são muito respeitosas, porque eu tô mandando uma mensagem para você, né? Então, é nesse sentido. Então, mas agora, para me ofender é muito difícil, tá bom? É muito difícil. Agora, responder, eu respondo sim, né? Eu trago alguma resposta quando eu acho que convém, né? Mas o José Martins, ele disse: se te ofendi, peço perdão. Não, José Martins, você não me ofendeu, não. E a resposta que eu te dei, ela não tinha a menor intenção também de ser grosseiro. Eu só estou explicando isso. Esse telefone é um telefone que ele é privativo aqui, é um telefone da minha família. Se você quiser fazer contato comigo, tem aí os comentários, tem o canal Maranata Anátema, que tem o e-mail, né, que eu já falei várias vezes, maranata.anatema@gmail.com, que são, inclusive, porque a Roseli faz até uma triagem, né? Se for uma coisa que ela acha que realmente é interessante, ela me passa. Então, é uma forma da gente trabalhar. Entendeu? Agora, se ao dizer a você que eu, né, não gostaria de manter esse contato pelo meu telefone pessoal, se isso te soou grosseiro, autoritário, então você também, eu peço que você me perdoe. Não era a intenção, eu não tinha a intenção em momento algum de te ofender, tá bom? Eu nem vou, como você está aí, né,
dizendo que, né, que pede perdão, que quer encerrar o assunto. Então, aqui nós encerramos também o assunto. E eu nem vou passar aqui o áudio que você mandou, não vou passar as respostas que eu te dei. Morreu o assunto, tá bom? E a gente mantém a nossa comunhão como irmãos, como sempre. E havendo alguma questão a ser tratada, alguma dúvida, algum esclarecimento a respeito do trabalho do canal Maranata Anátema, é só usar o e-mail do Maranata Anátema, tá bom? Mas não a menor intenção de ofender ninguém. Se eu ofendi alguém, foi sem querer, tá bom? Às vezes é porque você está estressado, às vezes é porque você está no seu trabalho, às vezes é porque você está num dia que você está mais atribulado, tem mais responsabilidades, é uma época que tem, né? Aqui eu tenho a Rebeca, e quando ela fica doentinha, a gente sempre fica com menos, né? Menos tempo para fazer algumas coisas, e aí às vezes quando responde, pode responder de uma forma que pareça grosseira, mas nunca com a intenção de ofender ninguém, tá bom? Se aconteceu, é uma coisa que acontece sem a gente ter essa intenção. Eu vou ofender, eu vou humilhar. Não, de modo nenhum, né? Até porque, senão, se eu tivesse esse propósito, eu não poderia nem estar aqui tratando sobre questões cristãs, tá bom? Então, aí o irmão, ele diz que encerra por aqui, tá encerrado o assunto, tá bom? Ele até colocou um texto de Jó aí, bem bacana. E é isso aí. Agora, eu vou passar para vocês aqui o e-mail. Esse foi um e-mail. Foi um e-mail que eu recebi de uma pessoa de Portugal. E ele diz o seguinte: diz assim, olha. Ao ver sua publicação, foi no dia 22, tá, irmãos? Ele diz assim, bom dia, Solo. Ao ver sua publicação, consta realmente a verdade dos pormenores que causaram o desligamento de Sérgio Matos de Gedeutigueiros, ou seja, da ICM. Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, aquilo que foi relatado, que você relatou no vídeo, é isso mesmo que aconteceu, né? Aí ele diz assim, e nesse sentido, se achar útil, aqui vão mais pormenores. Então ele foi muito educado, a pessoa aqui. Ele diz o seguinte, olha, eu vou te trazer mais informações, se você achar útil, você pode transmitir. É diferente, irmãos, às vezes, da forma como nós somos, vamos dizer assim, as pessoas que fazem contato conosco nos tratam. Então vejam a diferença. Esta pessoa aqui que é de Portugal, ele diz, eu vou te trazer as informações e você veja se você acha interessante. Até para você poder, né, deixa eu achar aqui, para você ver a diferença, vejam só, eu vou mostrar para vocês, aqui ó, achei. Então, este e-mail aqui foi me enviado, tá certo? De alguém que provavelmente é da IEM. Então, ele diz assim, não, provavelmente não, ele disse aqui que é. Ele diz assim, ó, foi dia 24 de outubro que ele me mandou. Ele diz, a PSJC, congrego na IEM Brasil. Então, olha aqui, IEM Brasil. Então, ele já diz o seguinte, que não deve ser com uma coisa diferente, né? Não autorizo nenhuma publicação com suposto direito de respostas nos moldes do próprio canal. Olha, irmãos, percebam a diferença. Olha como esta pessoa aqui, ele se dirige a mim, tá certo? Olha a maneira que ele já vem falando comigo. Ele já vem me dando ordens. Entenderam? E ele diz assim, não autorizo a nenhuma publicação com suposto direito de resposta. Irmãos, direito de resposta, que direito é esse de resposta? Né? Vai lá na legislação para você saber como é que funciona. Agora, aqui no nosso canal, funciona com as nossas regras, né? Que já é uma abertura que nós concedemos com o compromisso que nós temos de não ficar mudando os fatos. Tá certo? Se alguma informação ela foi equivocada, nós corrigimos sem nenhum problema, tá certo? Mas não intencionalmente eu vou trazer aqui uma informação que seja errada, ou um fato, ou mudar um fato, eu saber qual é o fato que aconteceu, como aconteceu, e mudar para tentar causar uma outra impressão nas pessoas, ou influenciar as pessoas para aquilo que eu quero, ou que, né, o grupo de ex-maranatas quer. De modo nenhum, fatos são fatos, tá bom? Mas o irmão, olha só, ele não autoriza nenhuma aplicação com direito de resposta nos moldes do próprio canal. Ou seja, ele é o dono do canal, né? Ele é o dono do canal, é ele que diz o que o canal tem que fazer ou o que não tem que fazer. Eu acho bem interessante, né? Aí ele diz aqui, ó, solicito
direito de resposta no mesmo tempo dedicado ao vídeo IEM, o que não te contaram com o mesmo plano de divulgação. Então ele está dizendo aqui como é que ele quer que faça, tá certo? Eu respondi a ele, eu disse, paz, irmão, no nosso canal as regras são as nossas, ok? Se isso não for o que você quer, né, a gente até quer atender as pessoas, né? Mas, olha só, você tem que se submeter às nossas regras, porque este canal, eu sou administrador do canal, e aqui nós temos os nossos próprios critérios para poder dar oportunidade a estas pessoas de se manifestarem também, se nós demos alguma informação errada e você tem como provar que a informação foi errada. É aquilo que eu falei antes. Você tem a escritura aí da IEM para poder mostrar então que ela não pertencia à ICM, a do galpão lá, galpão, como é que eles chamam lá, daquela propriedade lá? Você tem a escritura? Você tem o ato que foi registrado no cartório ou na junta comercial lá que mostra então que o pastor lá de Portugal não, né, mudou o CNPJ lá da ICM para IEM? Você tem como provar isso? Se você não tem como provar isso, se você não fala em nome da IEM, você não tem uma procuração, né? Porque como o irmão José Martins falou, cada IEM é uma IEM. Elas são independentes. Então eu quero saber de que IEM você é, qual é o documento que você tem. Você tem que me trazer a informação correta, tá certo? E me mostrar as provas. E se eu ver que realmente eu dei uma informação que foi errada, que você consegue mostrar que a informação foi errada, aí eu posso fazer duas coisas. Eu mesmo posso corrigir, né? Ou, se você quiser se manter dentro deste escopo, você mesmo pode dar a resposta, você pode gravar o seu vídeo que eu publico, ou nós podemos abrir um link aqui, conversar e você trazer as informações, né? Eu deixo você falar tranquilamente. É como eu expliquei no vídeo passado. Eu não faço isso ao vivo porque eu não conheço as pessoas, eu não sei o que elas vão dizer, tá certo? E como depois sou eu que vou ter que responder pelo que o outro falou, então eu quero saber previamente o que vai ser dito e eu vou analisar se é uma coisa que convém estar no canal Maranata Anátema, que depois eu vou responder por isso ou não. Então isso é uma decisão minha. Tá certo? Isso é uma decisão daquela pessoa que é o dono da conta do canal Maranata Anátema. Tá bom? Então, essas são as nossas condições, essas são as nossas regras. Se você quer falar por um grupo, você tem que ter, então, uma representatividade, uma legitimidade para falar em nome de outras pessoas, de um grupo de pessoas. Tudo bem? Então, eu espero que isso tenha ficado bastante claro. Então, isso aqui não é o TSE. Tá certo? Lá, o TSE lá, ele fica lá dizendo quem que responde, quem não responde, quem que coloca, quem não coloca. Aqui simplesmente nós estamos tentando ajudar, tá bom? E isso é o que nós podemos fazer. Então mande aí, pegue o vídeo, me diga quais foram as informações que não são corretas e me mostre o porquê elas não são corretas e eu vou analisar, tá bom? E eu vou analisar. E se for o caso, se você for uma pessoa que realmente representa a IEM, né, ou todo o grupo, e você tem que representar a IEM lá de Portugal, porque eu falei foi da IEM de Portugal, não falei da IEM do Brasil. O que eu falei da IEM no Brasil foram as informações que está num comentário de um irmão que deixou o comentário lá na... Então eu estou falando do comentário do irmão, tá bom? Então vamos separar as coisas aqui. Eu preciso saber, afinal, o que você acha que está de informação errada? Ah, você falou lá que a IEM consulta... tem a prática de consulta à palavra. Tá bom, mas de que IEM você está falando? Quem deu essa informação foi o irmão que falou lá no comentário. Né? Provavelmente ele está falando da IEM que ele conhece lá na cidade dele lá. Você é desta mesma cidade, você conhece o irmão, você está lá naquela IEM. Né? Agora, se você é de uma IEM de outro lugar, elas são independentes. Então, o máximo que você pode me dizer, manda aqui dizer assim, olha, na IEM de Porto Velho, não é assim, como o irmão José Martins fez. Eles lá na IEM de Portugal têm prestação de contas. Ótimo. Na IEM de Porto Velho, tem prestação de contas. Olha que beleza, né? Aí você pode até mandar mais informações, como eu falei. Manda foto aí pra gente poder mostrar aqui. Olha que bom, as pessoas vão ter confiança, vão saber, não, aqui é um lugar realmente que tem uma responsabilidade administrativa com os nossos dízimos, né? Então aqui, ó, nós temos aqui uma confissão de fé, onde nós, né, repudiamos a prática pagã da bibliomancia.
Ótimo, mande aí a sua confissão de fé, eu mostro ela aqui. Agora, você querer dizer o que, que eu tenho ou o que, que eu não tenho que fazer, o que, que você quer fazer aqui no canal, neste canal, aí não dá, né, irmãos? Me perdoem, mas as coisas não são assim. Eu queria apenas mostrar. Então, aqui é exatamente a diferença. Olha a diferença de tratamento. Olha como este irmão de Portugal me manda uma mensagem. E olha como o outro irmão lá da IEM de não sei onde, né? Ele manda a mensagem. Olha a forma de tratar as pessoas. Então vamos lá, né, irmãos? Vamos com mais calma aí, porque, como diz aquele ditado, isso aqui não é a casa da mãe Joana, não, né? Tá bom? Então tá, mas aí o irmão de Portugal ele diz o seguinte: nesse sentido, se achar útil, aqui vão mais pormenores. Eu tive que fazer alguns ajustezinhos no texto que eu copiei do e-mail e passei para cá para poder não aparecer, né, as informações. Mas é porque ele escreveu no português de Portugal, então algumas palavras eu precisei ajustar, tá certo? Essa aqui, por exemplo, não tinha problema. Pormenores, né, detalhamento, seria a mesma coisa. Mas eles, por exemplo, ele escreve Gedeuti com Y, aí eu mudei para Gedeuti, né? Tem um nome de uma pessoa aqui que eu achei que era melhor que não aparecesse, por isso eu coloquei aqui. Então vamos lá. Aí ele diz assim: o homem-chave da traição entre Sérgio Matos, né, da atual IEM, e Gedeuti Gueiros, da ICM, sempre foi o pastor português João da Silva. O nome dele não é João da Silva, tá bom? É outro nome que ele colocou aqui. Eu mudei para João da Silva porque, como eu não tenho outros elementos para poder realmente expor o nome do irmão aqui, então eu preferi mudar o nome. Vocês vão entender ao longo da cartinha que ele mandou, tá bom? Mas ele fala aqui uma coisa que é interessante: o homem-chave da traição, né? Então ele diz o seguinte, que Sérgio Matos, ele usou a palavra traição. Eu não sei como é que isso lá em Portugal, no português de Portugal, mas dá para entender pelo contexto aqui. O que ele quer dizer é o seguinte, que o Sérgio Matos fez alguma coisa sem que Gedeuti soubesse. Então é nesse sentido, entendeu? Não vamos ampliar aqui o termo, não. E o próprio Gedeuti, em um vídeo de uma aula lá de escola bíblica ou seminário, não sei, você consegue perceber que ele realmente demonstra que aquilo que aconteceu lá em Portugal foi uma coisa desleal com ele. Foi desleal com o Gedeuti. O Gedeuti se sentiu assim, talvez até a palavra seja essa, mas se sentiu traído, né? Mas aqui é só isso, né? É porque fez alguma coisa sem o conhecimento de Gedeuti, tá bom? Então o homem-chave da traição, né, entre Sérgio Matos, então teve esse fato. E quem foi a pessoa que ele diz que estava participando ativamente deste movimento em que Gedeuti se sentiu traído? Ele vai dizer aqui, é esse João da Silva aqui, que é conhecido por todos como João. Então ele é conhecido só por um trechinho do nome dele, né? O qual entre 99 e 2016, então esse João da Silva aqui, desde 99 até 2016, ele era assalariado do PES, ele era empregado do presbitério da Maranata, né? Com o cargo de responsável da obra na Europa. Ele era o responsável pela Igreja Cristã Maranata na Europa, com disponibilidade de apartamento para morar, pago por Gedeuti. Ele quer dizer Igreja Cristã Maranata. Então, ou seja, ele era um empregado do presbitério, né, para ser responsável pela Igreja Cristã Maranata na Europa, e inclusive ele tinha a moradia paga pela Igreja Cristã Maranata, que é muito comum em diversas igrejas, que além de pagar um salário para o pastor, eles dão também moradia. Então, nada de anormal aqui, tá certo? Mas então, esse João da Silva, ele era uma pessoa de muita confiança de Gedeuti, tanto também como Sérgio Matos. Ele era uma pessoa de muita confiança, ele era um empregado, né? Uma pessoa que a Maranata pagava para ele exercer uma função lá na Europa, né? Então, era uma pessoa que, né, olha só, Gedeuti achava, então, estou ajudando este irmão, porque ele também presta um serviço para nós, olha só que coisa boa. Então, Gedeuti confiava muito nesse João da Silva aqui, que era o responsável pela igreja na Europa, tá certo? Então, aí ele diz o seguinte, né, com disponibilidade, inclusive, de apartamento lá, né? Opa, vamos aqui. E a coisa muito interessante é que, quando em 2015,
Sérgio Matos, de forma indevidamente dentro da lei, é que parece contraditório, que ele diz foi indevido, mas foi dentro da lei. O que ele diz é o seguinte, que não era uma coisa comum de se acontecer, né? Mas que o que ele fez era algo que era permitido pela legislação em Portugal, então, portanto, não há nenhuma ilegalidade. O que Sérgio Matos fez foi alguma coisa lícita, segundo o ordenamento jurídico em Portugal. Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Então, e a coisa muito interessante, ele diz, é que quando em 2015 Sérgio Matos, de forma indevidamente dentro da lei, muda o CNPJ da ICM de Portugal para a IEM de Portugal, confirmando aquilo que nós passamos no outro vídeo, entendeu? Ficando com todo o patrimônio que era em grande parte de Gedeutigueiros, Igreja Cristã Maranata, entenda-se, né? Então ele está só contando, então confirmando tudo aquilo que foi falado no nosso vídeo passado. Sérgio Matos mudou o CNPJ e, quando ele fez isso, ele ficou com o patrimônio que antes era da Igreja Cristã Maranata, porque estava vinculado agora a este novo CNPJ, e isso é permitido lá em Portugal, tá bom? Então ele fez alguma coisa dentro da lei, né? E aí ele diz o seguinte, que o patrimônio era de Gedeutigueiros, ele explica aqui, ó, considerando que a maioria dos dízimos não era dos portugueses, né? Mas dos brasileiros que moravam em Portugal. Então, a maior parte das contribuições financeiras que era dada para a Igreja Cristã Maranata em Portugal, na verdade, elas não vinham de salários de portugueses, mas eles vinham do trabalho dos brasileiros que estavam morando em Portugal. É isso que ele diz. Então, ele diz assim, esse ex-pastor da ICM, o João da Silva, né? Logo após a mudança da razão social, né? Essa mudança que o Sérgio Matos fez, né? De ICM para IEM, ele recebeu na sua casa alugada em Milão, toda paga também por Gedeuti, isso ele já havia dito, né? O Sérgio Matos e sua esposa. Então, o que ele está dizendo? Depois que o Sérgio Matos fez essa mudança, o João da Silva ele continuava na Igreja Cristã Maranata como responsável pela obra na Europa. Entenderam? O Sérgio Matos fez o desligamento, mas o João da Silva continuava Maranata, responsável pela Maranata, Igreja Cristã Maranata na Europa. Só que esse João da Silva, aqui ele está dizendo que ele recebeu na casa dele, então eu não sei se foi ele que chamou ou se foi o Sérgio, ele que convidou o Sérgio Matos para ir lá na casa dele, ou se foi o Sérgio Matos que pediu essa reunião com ele, então não fica claro aqui, né? Mas ele recebeu na sua casa, em Milão, né? O Sérgio Matos e esposa, onde juntos eles organizaram em outubro de 2015 um seminário na cidade do Porto, exclusivamente reservado apenas para todos os estrangeiros não brasileiros, com o objetivo de iniciar às escondidas de Gedeuti uma evangelização com abertura de novas igrejas IEM em toda a Europa, usando os estrangeiros, porque Sérgio Matos e João, né, o João da Silva, sabiam que se tivessem convidado os brasileiros não iriam aceitar de fazer algo sem aprovação de Gedeuti. Entenderam? Então vou explicar, né, o que ele quis dizer aqui. Ele diz o seguinte: então, o João da Silva, que é o responsável pela Igreja Cristã Maranata na Europa, assalariado da Maranata, que morava num imóvel ainda, cedido ainda, ou pago pela Maranata, ele fez uma reunião com o Sérgio Matos e eles resolveram fazer um seminário em outubro de 2015 na cidade do Porto, e eles excluíram desse seminário os brasileiros. Eles fizeram uma reunião apenas com portugueses e estrangeiros, pessoas da Europa, né? Para quê? E qual era o propósito? Eles queriam expandir a IEM por toda a Europa, né? E eles não queriam... fizeram sem Gedeuti saber essa reunião. Mas por que ela foi, então, sem o conhecimento de Gedeuti? Por quê? Porque o João da Silva ainda era empregado da Maranata. E ele estava fazendo uma reunião com o Sérgio Matos para promover outra igreja agora, que é a IEM, e que certamente Gedeuti não ia gostar nada disso. Concordam? Né? Ora, eu estou pagando pro João da Silva lá, para ele ser o meu representante da Igreja Cristã Maranata lá na Europa, e ele está trabalhando para fazer uma coisa que não é para a Igreja Cristã Maranata, mas é para a Igreja Evangélica Maranata, que acabou de se desligar da Maranata.
Então, entenderam o que aconteceu? E mais, eles fizeram este seminário só com os estrangeiros porque eles sabiam que, como o Sérgio Matos, o João da Silva ainda estava ligado a Gedeuti, poderiam então participar desse seminário brasileiros, e os brasileiros poderiam ir lá e contar, né, para Gedeuti. Gedeuti, sabe o que está acontecendo lá? O João da Silva tá reunindo com o Sérgio Matos para poder expandir a IEM. Agora, como é que você expande uma igreja assim de uma hora para outra? Né? Você vai então, o Espírito Santo vai mover assim, e de repente um monte de gente vai se converter e você vai instalar igrejas por toda a Europa? Ou será que este movimento aí não era para atrair pessoas da Igreja Cristã Maranata para novas unidades da IEM na Europa? O que vocês acham? Vocês acham que ia acontecer o milagre da conversão repentina de pessoas? Ou que esta reunião e este trabalho, esta investida era para tirar pessoas da Igreja Cristã Maranata e levar para abrir unidades da Evangélica Maranata por toda a Europa? Pense e responda a você mesmo, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ele continua, ele diz assim, ó. O plano não deu certo porque Gedeuti ficou sabendo da traição consumada. Traição é o que eu já expliquei, né? Aquilo que foi feito sem que ele soubesse, né? Ele diz consumada durante 17 anos por esse pastor João. Ou seja, Gedeuti se sentiu traído porque ele sustentou, quer dizer, ele confiou 17 anos nesse pastor para ele fazer uma coisa dessas depois, né? Então eu também acho que isso não é leal. Eu acho isso desleal realmente. Tá certo? Não é assim que deveria ser feito. Ele deveria, quando então ele entrou em contato com o pastor lá, o Sérgio Matos. Quando ele entrou em contato lá com esse Sérgio Matos, lá, bom, eu realmente não quero mais ser da Igreja Cristã Maranata, eu quero trabalhar para a Igreja Evangélica Maranata. A primeira coisa que ele deveria fazer é entrar em contato com o Gedeuti, explicar a situação, dizer então que ele queria se desligar. Eu quero me desligar da Igreja Cristã Maranata. Inclusive, eu estou pedindo demissão aqui do cargo, né, de responsável da Maranata na Europa. Né? Vou entregar, inclusive, o imóvel que eu estou morando. Por quê? Porque eu vou me ligar agora ao Sérgio Matos, e o Sérgio Matos, então, vai me contratar ou vai me dar algum auxílio, vai me pagar como pastor, qualquer coisa que seja. Mas o honesto, e eu acredito que seria leal a ser feito, seria isso. Seria conversar previamente com o pastor Gedeuti e acertar essa situação, o desligamento e sair. Então ele iria se reunir lá com o Sérgio Matos e ia fazer esse trabalho que ele quer fazer, né? Se ele acha que isso é certo, que isso é uma coisa, né, boa de ser feita, de sair tentando dividir a outra igreja lá, não sei, né? Vocês cheguem às suas conclusões aí. Essas são as informações que eu tenho, né? E se você tem a prova de que não aconteceu este seminário, você me mande, tá bom? E eu faço essa correção. Agora, se esse seminário aconteceu realmente, você me ajuda aí, coloca nos comentários aí que esse seminário aconteceu, tá bom? E que foi essa a razão da demissão do João da Silva, porque vejam só, em seguida, né? Aí o que acontece? O plano não deu certo, o Gedeuti ficou sabendo, né? Dessa traição consumada durante 17 anos por esse pastor João, e imediatamente esse João foi despedido do PES. O que vocês acham? Que é verdade ou que é mentira? Ora, o João da Silva foi despedido, ele foi demitido. Ele era empregado da Igreja Cristã Maranata, ele foi demitido. Tudo bem? Se ele foi demitido, é porque Gedeuti considerou que ele estava realmente não servia mais para ser representante da Igreja Cristã Maranata na Europa. Então, provavelmente, isso que está sendo contado aqui tem muitos indícios de ser realmente uma verdade, tá bom? Aí ele diz mais, em seguida, João, né, esposa, filho, né, o José, que eu mudei o nome também, que é casado e com uma criança pequena, ficaram todos desempregados e sem dinheiro, né? Ah, tá, porque ele diz aqui em cima, junto com ele foi despedido também o filho José. Então, a Maranata demitiu o João da Silva e o filho dele, que também era contratado da Igreja Cristã Maranata. Olha só, que o pai João tinha pedido ao Gedeuti para colocar como funcionário do som na Rádio Manaim. Então, esse filho do João da Silva, ele era empregado da Rádio Manaim. Então, foi demitido o pai e demitido o filho. E aí ele diz o seguinte, em seguida, João,
a esposa do João e o filho, né, o José, que era casado e estava com uma criança pequena, ficaram todos desempregados e sem dinheiro. Pediram ajuda ao seu verdadeiro chefe, né, que era o Sérgio Matos, o qual os acolhe até hoje em Portugal, garantindo uma sobrevivência com salário e casa em Portugal como recompensa dos serviços, né? Eu tirei aqui a palavrinha aqui porque eu achei que ela ficou muito forte, né? Feitos como braço direito de Sérgio Matos contra Gedeuti. Então, João, a mulher e o filho ficaram desempregados, mas o Sérgio Matos, né, pela consideração e pelo fato dele ter ajudado nesse processo, então hoje está ajudando ele financeiramente, eu não sei como, e inclusive está até ajudando ali na sua moradia, ok? Então, esta é a informação que eu tinha para trazer para vocês sobre o que aconteceu entre Igreja Cristã Maranata e Igreja Evangélica Maranata. Agora eu vou passar para vocês aqui, ó, só o trechinho do que eu falei, do Gedeuti ser o Deus da Maranata, estar acima de Deus. Vejam só este vídeo que eu vou passar para vocês agora. Prestem muita atenção, tá bom? E aí eu vou comentando. Vamos lá? Em 1977 para 78, Jonas adoeceu. Ele teve uma revelação, procurou Gedeuti e disse assim: Gedeuti, o senhor me revelou que nós temos que mudar o nome da igreja. O senhor revelou que o nome da igreja vai ser Igreja Maranata Manaim. Aí Gedeuti disse assim: Jonas, Maranata Manaim não. Vamos colocar em ordem. Maranata é o templo. Os templos vão ser Maranata. E os Manaíns, o lugar do retiro espiritual, vai ser um lugar para doutrina. Então, reunir o povo nos. Esse lugar vai se chamar Manaim. Aí ficou o templo Maranata e os Manaíns. Isso aqui, Manaim. Entenderam? Então vejam bem, o próprio pastor Amadeu Loureiro Lopes está contando o seguinte: o Jonas Marques, lá em 1977, ele teve uma revelação de Deus. Ele era aquela pessoa que era considerada um profeta de Deus. Inclusive foi aí, ó, em 77 ele já adoeceu, entendeu? Ele já tinha ido até lá no céu, lá, né? Ele foi no céu, aí ele recebeu lá uma revelação de que ele iria, né, voltar para ficar aqui só mais um tempinho e tal. Então todos consideravam ele como se fosse assim aquela pessoa, né, que tinha mais contato com Deus. Inclusive, este movimento de renovação espiritual foi levado para Gedeuti dentro da presbiteriana e fez Gedeuti se rebelar lá, né? Tentar aplicar isso na presbiteriana, não deu certo, ele teve que sair. Por quê? Porque esse Jonas Marques foi assim o grande guru da Igreja Cristã Maranata, tido como assim o profeta mor da Maranata, né? Como se fosse a Ellen White dos Adventistas. E aí o Jonas Marques chega para Gedeuti e diz o seguinte: olha, tem uma revelação. Deus me revelou que o nome da igreja vai ser Maranata Manaim. Deus revelou para ele que o nome da igreja seria Maranata Manaim. O que Gedeuti respondeu? Não. Maranata Manaim não. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar o nome dos templos de Maranata, né, no nosso CNPJ, e Manaim vai ser os lugares de seminário. Ponto final. E aí? Quem manda mais? Deus ou Gedeuti? O que você acha? Deixa aí nos comentários aí o que você acha do seu Deus Deuti. Que Deus abençoe a todos vocês, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.